entendemos. Mas eu gostaria de dizer assim, para quem está em casa, né, gostaria de acompanhar futebol melhor, se preocupe em saber, de fato, qual é o fundamento da utilização do VAR. Para simplificar, existem 4 situações: gols, pênaltis, cartões vermelhos e a identidade dos jogadores, né? São 4 pilares aí. Só que para esses 4 pilares, somente se o árbitro ele não tiver a condição de ter visto o lance na hora, que é uma coisa absolutamente normal que acontece dentro de uma partida. A gente tem que saber que são milésimos de segundos ali para o árbitro poder tomar uma decisão, e muitas das vezes ele não vai ter todos esses elementos que a gente está falando aí por várias circunstâncias, né? Por estar num estádio cheio, com 22 jogadores ali dentro do campo, pressionando. Enfim, por algum motivo ele pode não ter a clareza na hora. Então, as pessoas que estão ali dentro da cabine do VAR têm essa responsabilidade de assessorar o árbitro nessa hora. Mas assim, Aguinaldo e Jurandir, o pessoal que está em casa, o que me deixa muito puto da vida são profissionais do jornalismo esportivo que simplesmente, numa transmissão onde tem um alcance aí gigantesco de audiência, simplesmente fala assim: por que o VAR não chamou o árbitro? Cara, isso é um despreparo, é uma falta de informação. Perfeito, porque assim, o árbitro lá dentro do campo, o árbitro central, ele ainda tem todo o direito de tomar todas as decisões. Ele é o principal ali nesse aspecto. Ou seja, ele tem o direito de interpretar as jogadas também e tomar a decisão dentro do campo. Isso aí é absolutamente normal. E é bom a gente lembrar, desculpa cortando você um pouquinho, que tirando o árbitro, gente, é só emoção. O árbitro é o único profissional dentro de campo que ele tem que agir com a razão. Então o emocional do árbitro vai lá em cima e ele precisa se controlar para poder agir com a razão. Então acho que a pressão, como o Aguinaldo falou, né, Robson? Às vezes isso acaba também dificultando com relação à pressão dos jogadores. Então precisa se trabalhar muito isso aí também. E isso que você falou, Robson, é muito verdade. A própria imprensa está muito mal assessorada e mal trabalhada para entendimento do VAR. Precisa também se atualizar. E as pessoas que estão em casa também, Jurandir, é importante entender que uma transmissão de futebol hoje, né, padrão aí que a gente vê muitas vezes, ela é direcionada para levantar polêmicas, né? Levantando polêmicas, você vai ter mais atenção do público. Mas eu acho que é muito maléfico para o futebol brasileiro você não colocar a informação correta. Eu acho assim, todos têm o direito de fazer da melhor maneira possível, lógico, que a audiência está atrelada diretamente no sucesso do programa, mas se você não colocar a informação correta para as pessoas, isso eu acho um pecado. E não é só no futebol também, mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá? A gente está falando de futebol porque a gente acompanha aí, e eu vejo dessa forma. Então, falta essa clareza de informação para as pessoas. Porque o futebol a gente sabe que ele é extremamente passional, né? As pessoas, muitas vezes o cara, ele usa um argumento que vai acalentar o coração da determinada torcida. Porém, não é o que de fato acontece. Então isso acontece muito nas transmissões, e isso é uma cultura que está instalada no Brasil. E por que eu estou falando isso? A gente falou no início, né, de fazer esse comparativo também com o futebol europeu, e lá eu vejo que eles têm um entendimento diferente do futebol. Por exemplo, na Inglaterra, se assiste uma partida de futebol, não estou dizendo que isso é uma regra, mas é uma boa parte, como se fosse um espetáculo de teatro, algo do tipo. A manifestação das pessoas são outras. Então, assim, o futebol brasileiro ele precisa evoluir também nesse aspecto. E nós, como imprensa, nós temos que também assumir essa parcela de responsabilidade, de informar quem está em casa, de informar quem está assistindo lá, de entender dessa forma, porque, assim, a arbitragem, como qualquer segmento, existe corrupção, né? E a gente não pode também generalizar, porque se a gente partir desse princípio, não tem nem sentido a gente estar aqui sentado para falar de futebol. Não sei o que o Royale pensa sobre isso. Ô, Robson, dando um passo atrás naquilo que você falou, né? E você colocou algumas situações com relação ao VAR, porque são algumas situações em que o árbitro acaba não tendo a certeza na hora de marcar, que são: será que a bola entrou e passou a linha? Então o VAR vai poder dizer se a bola passou a linha. Será que o pênalti foi dentro da área, foi em cima da linha ou foi fora da área? O VAR vai poder corrigir caso o árbitro erre. Será que ele deu um cartão amarelo, mas poderia ter sido vermelho, mas poderia ter sido amarelo? Será que ele nem viu um lance, mas foi agressão e ele poderia dar um vermelho? Então é aquilo que foge do olhar do árbitro e daquilo que ele pode constatar a olho nu, como, por exemplo, um impedimento.
que às vezes milimetricamente as pessoas dão e não era, e deixam de dar e era. E aí ele vai lá e faz a correção do gol. Exatamente a função do VAR é trazer a justiça. Mas infelizmente, como muito bem disse o Robson e o Jurandir, algumas pessoas acabam propagando, porque de fato traz audiência, Robson. Mas quando você traz uma audiência que ela é maléfica para o futebol, onde a CBF e as federações não tomam as ações devidas para o caminho correto para que o futebol seja maior, nós vamos estar cada vez mais apresentando um produto pior. Então, quando todos nós, da imprensa, comentarista, sendo formados em jornalismo ou não, mas que se dispõe a prestar um serviço ao esporte, conseguimos levar no sentido correto, para que as ações sejam tomadas no sentido certo, o futebol vai crescer, ele vai melhorar e nós vamos conseguir levar um produto melhor para o telespectador. Muito bem. E não nós não vamos ficar de likes momentâneos que não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser o benefício daquela pessoa que está tirando proveito daquela situação negativa do futebol. Resumindo, então, acho que tem que ter responsabilidade. O VAR, e é importante, Júlio, só para você continuar, pegar esse gancho, o VAR vai continuar evoluindo. E detalhe, o VAR não erra, o VAR nunca errou, o VAR não erra e o VAR nunca vai errar. Por quê? Porque o VAR é um sistema e o VAR não tem lado. Então ele sempre vai apontar aquilo que é certo. Ele nunca vai entrar. Quem pode errar? Quem pode errar é o ser humano que está por trás das câmeras. É o momento, por exemplo, da imprensa pedir, será que não é o próximo passo? Profissionalizar a arbitragem? Profissionalizar os operadores que operam os maquinários do VAR. Nós estamos falando de um esporte que movimenta milhões e bilhões de reais. Por que ficar economizando e não profissionalizar essas pessoas que passam a ser prestadores de serviço e acaba sendo cobrado muitas vezes porque não tem os seus devidos treinamentos, as suas devidas reciclagens, como claramente